ela está na reabilitação com o Anthony e ele também entende a posição dela como pequena maluca. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays e essa semana o randomizador escolheu Porcelain pra gente conversar. Como é uma música curta, eu vou usar essa introdução pra gente falar de Chili Peppers, né? Me veio um pensamento essa semana sobre os fãs da banda, né? Quando eu cresci ali, né, anos 90, início dos anos 2000, né, eu sempre, como quem acompanha o canal sabe que eu sou fã de rock clássico, então pra mim, os Chili Peppers era uma banda que era meio distante. E aí, pra mim, o fã de Chili Peppers, eles sempre eram as pessoas mais, tipo assim, o pessoal que surfava gostava muito de Chili Peppers, assim. Então, pra mim, sempre ficou associado o Chili Peppers a esse clima mais descontraído, assim, né? A gente sabia, né? Até pelos clipes, né? Então, eu assistia Roller Coaster com Beavis and Butthead e Aeroplane. Foi bem essa época que eu fui introduzido aos Chili Peppers. Mas, pra mim, não estava associado, né? A irreverência. E, claro, né? Nessa época aí, o quê? Já tá na sexta, sétima série, né? Meu conhecimento de inglês também era bem mais limitado, então eu não parava para prestar atenção nas letras, e aí a gente tem essa associação que o fã de Chili Peppers é essas pessoas mais tranquilas, né? Então tem esse lado meio, né? E o surfista que escutava Chili Peppers também escutava reggae, né? Que também já não tem umas letras tão profundas, então a gente tinha essa associação, ou pelo menos para mim, né? Não vou falar a gente, porque eu não posso falar por todos, mas eu tinha essa associação que Chili Peppers não era uma banda profunda. Acho que esse é o ponto dessa minha reflexão. E vendo agora, assim, eu acho curioso porque o canal continua crescendo, o que eu agradeço demais. E as pessoas que vêm no canal, geralmente é por causa dos Chili Peppers e geralmente é por causa dessa procura de um conteúdo profundo. Então, né, talvez ainda nessa reflexão de comemoração dos 3 anos do canal, essa ideia de, né, qual seria, talvez pensando lá no início do canal, né, qual seria a banda que ia despertar ou encaixar ou fazer o canal funcionar, né? Porque a ideia de falar sobre música inglesa e psicologia só ia funcionar se tivesse um artista que fosse o carro-chefe. Eu acho que isso ia acontecer ao natural. E eu, em 1 trilhão de anos, nunca ia esperar que esse artista ia ser os Chili Peppers. Então é interessante ver como a nossa... Claro, né? Eu também era muito mais jovem, tinha uma... né? Isso é pré-internet, então tinha um acervo e um alcance muito mais limitado de conhecimento musical, né? Então eu participei daquela clássica coisa de que quem me mostrou tudo que eu amo foi o meu vizinho. Então, tipo assim, tem aquela ideia também, que eu também acho que foi muito válido e acho muito legal, né? Mas eu acho que hoje esse trabalho está sendo feito pela internet, né? Esse trabalho de mentoria, né? Ter alguém que vai te apresentar a músicas futuras, né? Então, ou coisas que tu não conhece, ou outro universo, né? Quincy Jones já disse, né? Nós só podemos ser aquilo que nos apresentam, né? Então, as pessoas quando viam, né? Quincy Jones, grande produtor do Michael Jackson, então... Michael Jackson inspirou muitas pessoas porque era aquilo que estava ao alcance delas, né? Então a gente vê que agora o mundo tem muitas opções, mas talvez não tantas tão impactantes. E aí fica difícil até das pessoas procurarem, das pessoas terem acesso, né? Acesso se tem, mas tu não consegue procurar aquilo que tu não sabe. E eu acho que esse papel da mentoria e de introduzir as pessoas a músicas novas também é muito importante. Mas também já descarrilhei o assunto. É aquela clássica frase, né? Não julgue um livro pela sua capa, né? Quem pensa que os Chili Peppers são aqueles caras que tocavam pelados com uma meia no membro, talvez vai estar perdendo muita profundidade, né? Então é bem interessante, assim. Me veio esse pensamento essa semana e é legal, assim, a gente ver como foi essa banda que acabou criando esse canal e os nossos encontros semanais. Mas então vamos lá, traduzir. Por sinal... vídeo de quarta-feira, já que eu falei em classic rock, vídeo de quarta-feira vai ser sobre Aerosmith, que anunciaram o seu fim, então eu não vou conseguir assistir uma banda que estava na minha lista ali de favoritas, né? Então, bastante coisa para conversar também na quarta sobre essa banda que eu amo demais, mas vamos traduzir a música de hoje, que é Porcelain. Como sempre, a gente começa pelo nome da música. Porcelain é porcelana, né? Então aqui o detalhe, né? Já que é um canal de inglês também, né? É o jeito de se pronunciar, que é... não precisa se falar, e esse eu acho que é o erro mais comum, assim, né? E dá pra prestar bem atenção quando o Anthony começa a cantar, né? Porque ele já começa cantando o nome da música, né? Como ele escolhe quais palavras, quais letras da palavra não enfatizar, né? Então, o nosso impulso brasileiro é falar porcelain, né? Então, querer pronunciar tudo com aquele vigor, e geralmente é isso que faz com que o nosso inglês pareça mais amador, né? Mais básico. Então, um jeito bom de pronunciar é saber quais letras não enfatizar. Então, presta atenção, bem como o Anthony fala aí, porcelain.
Então é um jeitinho bem mais suave, né? A gente vê às vezes, né, brasileiros que dão entrevistas em inglês e tem aquela coisa de carregar as palavras para tentar ser entendido, né? Então, isso aqui é muito psicológico. Olha só, conseguimos unir as 3 coisas na introdução do vídeo, né? Música, inglês e psicologia, né? Isso é muito psicológico, né? Quanto mais tu quer ser compreendido, mais tu enfatiza a palavra e aí mais o teu inglês fica precário. Então, a necessidade e a vontade de ser compreendido é justamente o que vai estragar o teu inglês. Então, na verdade, dá para falar um pouquinho mais tranquilo e a palavra vai soar e fluir muito melhor. O Anthony já revelou numa entrevista que essa história é de uma moça que ele conheceu na reabilitação. E aí ele ficou aí simpatizado com a história dela, né? Eu gosto muito dessa música. Eu acho que quem conhece o canal sabe que eu não curto muito músicas lentas, né? Essas músicas com esse clima, né? Mas Porcelain é uma música bela. Ela tem uma delicadeza, assim. É aquela música que consegue, mesmo tu não escutando a letra, tu consegue sentir que é uma letra de empatia. É uma sonoridade, uma melodia que te passa essa tranquilidade, uma leve melancolia. Então, tudo que a gente precisa entender dessa música já está sendo transmitido sonoramente, assim. Isso é muito belo. E ela é uma música muito boa de intermédio. Então, a gente tem os Chili Peppers que quebram tudo, que é o meu favorito. E aí, entre uma quebradeira e outra, ter uma Porcelain já pode ajudar a quebrar o clima, dar uma acalmada para trazer de volta a explosão que a gente conhece da banda, assim. Então, uma música muito eficaz, com uma melodia muito bela e uma letra que a gente vai ver agora. No verso 1 ele diz: Porcelain, are you wasting away in your skin? Are you missing the love of your kin? Drifting and floating and fading away, né? Então ela tem também esse clima de canção de ninar, assim, né? Essa coisa meio embalada, assim, né? Tem aquele movimento, né? Então é interessante, assim, como se o Anthony quisesse acolher essa moça, né? Então ele conseguiu, esse é o marco de um grande compositor, um músico conectado com o seu lado mais elevado, é o Anthony querer acolher ela em formato de música, né? Então interessante, belíssimo. E então ele tá dizendo porcelana, né? Então porcelana é aquele material que é frágil, é belo, né? É mais claro. Então ele tem todas essas conotações, é delicado, conotações que ele talvez viu na fragilidade dessa moça. E ele está dizendo: Are you wasting away in your skin? Você está aí desperdiçando, né? Wasting away é a ideia de se desfazer, né? Se desperdiçar, né? Então ela está se deixando ir em sua pele, né? Então pode ser viciada em alguma substância injetável, né? Ou alguma coisa que... Provavelmente, né? Porque a ideia da pele, né? Então, marcas na pele que mostram o abuso da substância ou a pessoa já num processo mais avançado, mais decadente, onde aquela, né? Talvez a beleza e a fragilidade daquela pele de porcelana, né? Ou até da, né? Porcelana, o feminino, né? Então tem essas conotações também conotações poéticas que se misturam, né? Então a delicadeza e a emoção do feminino sendo marcadas pelo abuso de substância. Então são dois extremos muito marcantes. Are you missing the love of your kin? Então, drifting and floating and fading away. Então, você está sentindo falta do amor dos seus iguais, né? O kin é a ideia de raça, mas é a ideia de, né? Não nas conotações modernas, mas sim a ideia de os teus parentes, né? Os teus amados, né? Então, pais, mães, filhos, né? Relacionamentos. Então, o kin é aquele que é da tua própria espécie, né? Então, os teus mais próximos. E aí, então, né? Tu tá ali trancado na reabilitação, tu provavelmente não tem acesso a ver as pessoas que tu quer na hora que tu quiser, né? E aí isso aí também pode ajudar a aumentar essa pressão, né? Da pessoa estar nessa solidão e também a empatia do Anthony com a situação dessa moça. Drifting and floating and fading away. Então, drifting é estar à deriva, né? Então tá ali, não é vagando, drifting não é mergulhando, é flutuando, né? Mas é flutuando sem rumo. Esse é o drifting. Floating é boiando. And fading away, né? Então, desaparecendo. Essa ideia de que ela tá, né? Toda essa frase resume em estar à deriva, porque ela tá nessa situação, nesse vai e vem, né? Que deve ser extremamente pesado para uma pessoa, que é o processo de reabilitação. Então, ela tá ali nessa incerteza. Acho que essa é a palavra que resume melhor essa parte, né? Porcelain, ele fala de novo, né? Então, o nome da música e talvez a palavra mais marcante desse significado. Do you smell like a girl when you smile? Can you bear not to share with your child? Drifting and floating and fading away. E aqui ele repete de novo, claro, para marcar, né? Então, muito bem usado, né? Eu já falei várias vezes quando eu traduzo que às vezes repetir algumas frases tem um sinalzinho de preguiça do compositor, mas aqui é muito bem utilizado porque está reforçando essa temática, né? Dessa solidão, dessa pessoa nessa situação em que ela não tem controle total, né? E ela se sente perdida, né? Então ele está dizendo: Do you smell like a girl when you smile? Né? Você se sente ou você
você cheira como uma menina quando você sorri, né? Então, escolha estranha, né? Se a gente puder, né, analisar o Anthony, né? Você tem cheiro de menina quando você sorri, né? Pra nós, traduzindo literalmente, fica muito estranho, né? Porque dá um tom meio predatório, assim, né? Querer sentir o cheiro de uma pessoa que está vulnerável, né? Mas aqui é o Anthony, na verdade, e talvez pra conotação em inglês, né? Talvez um americano lendo isso seja diferente de um brasileiro. Mas o Anthony aqui, ele tá dizendo assim, né? Quando você sorri, ainda existe uma inocência no seu sorriso. Né? Mas, e claro, né, essa letra foi escrita há muitos anos atrás, né? Então tem um tom de inocência. Eu acho que a música inteira tem um tom de inocência e obviamente não veio maldade por parte do Anthony, mas hoje em dia, infelizmente, nós vivemos tempos que, né, mexer com essas coisas, né, e associar emoções e sentimentos adultos a crianças é uma coisa que não deve ser feito, né? Principalmente nos dias de hoje. Então, ver isso acontecendo numa letra também já nos traz esse alerta, mas aqui é um tom de inocência, né? Então, ela se mostra menina quando sorri. Can you bear not to share with your child, drifting and floating and fading away, né? Então, você consegue aguentar não compartilhar com a sua criança, né? Então, não imagino que seja criança interior, mas na entrevista ele disse que essa moça tinha um filho ou uma filha, não me lembro bem. Mas, então, é essa ideia de estar separado, né? Então, ela tem todo esse lado de... Né? You can também pode ser filho, né? Então, essa ideia de que tu tá passando por esse processo de reabilitação, que já é muito forte, muito intenso, e tu ainda está separado, né, da tua família e também dos filhos, né? Então, para uma pessoa que tem essas conexões tão fortes, deve ser algo muito difícil, né? De tu ter que resolver esse problema interno ao mesmo tempo que tu tá separado daquelas pessoas que te dão suporte, né? Então, não deve ser nem um pouco fácil. E aí, ele fala novamente, né? Drifting, floating and fading away, né? O drifting eu já falei, né? Então, estar ali à deriva, flutuando e desaparecendo, né? Então, bem forte, né? Então, velho contraste, né? Uma música delicada, com um tom melancólico, assim, ao mesmo tempo que tem essa ideia, né, de desaparecer. Então, tem temas pesados misturados com a delicadeza da melodia. Isso é um clássico da composição, né? Little Loon, All Day, Little Loon, né? Então, Loon é... Aqui é interessante porque que agora eu enfatizei, né? Loon é... a lua, né? A face da lua, então tem várias... remete a lunar, pronto, né? Mais fácil de traduzir, né? Então, Little Loon All Day, pequena lua o dia inteiro, né? Então, a lua representa o feminino, a lua representa a noite, né? A lua representa também a parte mais mística, né? Tem várias conotações aí que a lua pode representar, mas aqui para nós o que importa é que a pequena lua está o dia inteiro, ou seja, o sol não vem. Então, ela está aí vivendo a escuridão, né? E ela talvez seja a própria luz. Então, a gente pode tirar várias coisas aqui bem poéticas, né? Então, fique à vontade para tirar suas próprias conclusões, mas pequena lua. Um pequeno detalhe que já faz muito sentido. E aí aqui a gente pode também ir para um outro lado que, como eu falei ali que eu forcei, né? Loon. Tem Loon, L-U-N-E, que é como tá na letra, que aí remete à lua e tudo que eu falei. Mas tem Loon, que é com dois os, né? Então, L-O-O-N-E, que é ou L-O-O-N-Y, né? Lembra, né, quem tem a minha idade ou regula de idade, lembra dos Looney Tunes, né? Eram os desenhos malucos, né? Looney é uma expressão muito antiga para quem era maluco, para quem estava internado numa instituição psiquiátrica. Então, a pessoa que não, como diziam, né, não batia bem da cabeça era o Looney. Então, Little Loon seria o pequeno maluco, né? Então, tem essa ideia também de que ela está na reabilitação com Anthony e ele também entende a posição dela como pequena maluca. E no verso 2 ele repete: Porcelain, do you carry the moon on your womb? Someone say that you're fading too soon, drifting and floating and fading away. Então, porcelana, né? Então aí o nome, talvez até um apelido que ele deve ter dado para ela, né? Meio carinhoso. Do you carry the moon on your womb? In your womb, né? Então você carrega a lua dentro do seu ventre, né? Então olha só, é bem poético aqui, né? E essa música também mostra que não precisa ser longa para ser bela, para fazer sentido, para trazer uma mensagem interessante. Então, né? Bem eficaz esse som, né? Ao contrário, eu reclamo bastante no canal sobre as músicas de meio de disco, que são aquelas para preencher espaço e gastar tempo, mas essa aqui é uma música muito eficaz nesse papel de ter essa transição entre o Chili Peppers que a gente conhece e dar uma acalmada, uma amenizada, né? Sem perder a sua relevância, sem perder o seu conteúdo. Então, carregar a lua no ventre também tem uma ideia de, né? Como eu falei, a conotação da lua
A lua tem um brilho próprio, né? Então tem o lado positivo, mas a lua também representa a noite, né? Representa a escuridão. A lua representa esse lado mais místico, né? Então carregar a lua no ventre, a gente pode tirar várias conotações sobre isso, né? Então talvez o sentimento de... Ela pode estar grávida, né? Então a lua fisicamente, né, já está com a barriga já mostrando que ela está carregando uma criança, mas também pode ser a falta da criança no ventre, né? Então uma depressão pós-parto, talvez uma coisa mais, né? Claro, aí trazendo mais para psicologia, mas né, essa ideia de... Pode ser a ideia que preenche, mas pode ser a ideia da falta, né? Então... talvez pode ter misturado tudo, né? Então, o abuso de substância, a internação, a depressão pós-parto. Então, nós temos várias conotações aqui, né? E aí, a lua traz a claridade, né? Então, a lua também ilumina as coisas. Mas, né? Ter um ventre vazio já tem um lado mais, né? O lado escuro da lua. É óbvio que falando em lua eu ia usar esse trocadilho infame, né? Mas então, ele diz: Someone said that you're fading too soon. Então, alguém disse que você está desaparecendo, né? Você está se apagando cedo demais, né? Então, aqui corrobora com o que eu acabei de falar, que a lua ilumina, mas talvez a lua dentro do ventre também pode ser essa ideia de que a luz da lua está internalizada, né? O ventre é o que cria a vida, mas a lua, essa vida não está vindo ao mundo. Essa lua está dentro dela, né? Então tá se apagando, né? Ou tá escondida. Aí já entra também um lado muito mais psicológico, né? Talvez as suas qualidades estão sendo ofuscadas pelo abuso de substância. E ele repete mais uma vez, né? Are you wasting away in your skin? Are you missing the love of your kin? Nodding and melting and fading away, né? Então ele repete frases que a gente já traduziu, mas ele adiciona uma frase nova, né? Então você está aí desperdiçando, né? Se deixando ir na sua pele. Você está sentindo falta do amor da sua espécie, né? Daqueles que são próximos a você. E aí ele traz algo que é de novo, que é nodding and melting and fading away. Então você está... Nodding é a ideia de concordar, né? Balançar a cabeça. O nod é fazer esse balancinho de cabeça. Então nodding é concordando, né? Então ela está simplesmente aceitando tudo que está sendo oferecido na instituição. And melting and fading away, né? Então, melting é a ideia de derreter e fading away é o desaparecer, né? Então, aqui já é uma coisa mais, né? Essa posição de alguém que precisa de cuidados. Então, ela vai dizer sim para tudo que lhe é oferecido como cura. E aí ela está dizendo derretendo, né? O derreter pode ser essa ideia também de... o cold turkey, que eles chamam, né? Que é a ideia de cortar a substância, né? Então a pessoa corta a substância, começa a vir todo aquele sentimento e aquelas reações corporais, né? Aquelas reações somáticas e físicas, que somático é físico, né? Mas aquelas reações no corpo da falta da substância. Então o derreter pode ser uma sensação literal, né? Dela se sentir derretendo e fading away, desaparecendo, né? Então também o desaparecer pode ter uma conotação de... A identidade dela podia estar muito atrelada ao uso de substâncias, né? Que é uma coisa que aconteceu com o Anthony também. Então a gente tem mais uma profundidade aí nessa música. E ele termina dizendo Little Loon All Day, com as conotações que a gente já falou, que é, né? A pequena lua todos os dias, né? Então uma ideia mais depressiva, ou a pequena maluquinha, né? Que é tão maluca quanto o Anthony, pois que se encontraram no mesmo lugar. Mas essa então foi Porcelain dos Chili Peppers. Se tem um entendimento melhor desse som, quer pedir um som pro próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês, como sempre, tira suas próprias conclusões.